Fala galera, Rodrigo Menezes na área para mais duas questões aí do nosso simulado, quarto simulado, última etapa dele, questões 13 e 14. Esse é o Questão do Cadete, o YouTube. Também tem o Instagram, Questão do Cadete, onde a proposta é a mesma. Muitas questões para você aí chegar em qualquer concurso militar preparadíssimo. Galera, olha só, não é só também, né, a questão dos vídeos. Primeiro aí, ó, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Você ajuda bastante fazendo aí esses pequenos passos para você, mas que aqui, cara, ajuda realmente muito. Olha só, tem para baixar aí e-book 200 questões para gabaritar ESA e EA. Vou expressar isso também. O GPT de questões que você cria questão com IA para qualquer concurso militar, também gratuito. E, olha aí, o banco de questões para você. Esse é o banco de questões por IA, que passou antes, desculpa, foi o projetinho que está rolando aqui, né? O nosso projeto de questões, tá legal? Galera, o que acontece? Cara, muita coisa rolando. Eu já falei para a galera aí que aqui, né, tá rolando aqui embaixo na descrição do vídeo, você tem aí o meu site que eu criei, que é o banco de questões que está gratuito por enquanto, só você entrar e acessar, tá? Minha ideia é continuar subindo questões lá, tem muitas frentes rolando, tem o blog do Questão do Cadete com conteúdos de matemática, prova anterior resolvida, vai aumentar os conteúdos, mas o principal é dar atenção aí a esse banco de questões, então aproveita muito para treinar enquanto está gratuito, tá? E eu vou sempre fazer melhoria nele, tá bom? Vamos lá para nossa última etapa aqui, né, no nosso simulado 4. Já está na pasta já o simulado 4 resolvido e também o simulado 5 aí para a próxima semana. Tá bom, galera? Então vamos lá. Vamos ver aí quais são as duas questões que nos esperam aí. Em uma oficina de fundição do exército, um cone metálico maciço será derretido completamente para a fabricação de esferas maciças iguais. O cone possui raio da base igual a 6 e altura 24. Sabendo que todo o material do cone será utilizado para fabricar exatamente 8 esferas iguais, o raio de cada esfera será igual a. Então, olha só. O que a gente vai ter? Imagina aqui, né, o cone reto. Vamos aqui. Tem que ele, nessa questão reto ou não, né? Não faz diferença porque já foi dada a altura. Então, isso aí, né? Se ele deu o raio da base e a altura, nem importa então, né? Verdade? Se ele é reto ou não, né? Sendo oblíquo ou não. Se a questão já me deu a altura, questão boazinha, né? Então, show de bola. O raio é 6. E a altura dele, considerando reto aqui, mas podia ser oblíquo e tudo mais, porque com a altura eu consigo desenrolar tudo, né? E a altura, 24. O volume do cone, lembra, é 1/3 da área da base vezes a sua altura, certo? Então vai ser 1/3 de π, o raio que é 6 ao quadrado, vezes a altura que é 24, certo? Então o volume desse cone vai ser quanto? 6 ao quadrado, 36. Por 3, 12. Então vai ser 12 vezes 24. 12 vezes 24 vezes π. Concorda que 12 vezes 12 é 144? E 24 é o dobro de 12? Então isso vai dar o dobro de 144, certo? 278 π centímetros cúbicos. Isso vai virar 8 esferas. Então, olha só. Então, uma esfera vai ser quanto? Só uma esfera vai ser 288. Vai virar 8 ou 6 esferas? Não lembro. 8 esferas. Então, vai virar 8. 288 π dividido por 8. 28 por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 4. Baixa o outro 8. 48 por 8, 6. 6 vezes 8, 48. Então, 36 π.
Só que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, certo? 36 π. Tem até aquela piada, né? Qual que é o volume da onça morta? É o volume da esfera. KKKKK. Horrível, né? Mas né? Matemática não é bom em piada, né? Volume de uma onça morta, 4/3 πr ao cubo. Por quê? Porque ela é uma esfera. Que coisa tosca. Então vamos lá. Corta o π com o π. Aí você vai ter o quê? 4/3 do raio ao cubo igual a 36. Cortou aqui também. 36 por 4 dá 9. Então r ao cubo vai ser, multiplicou 3 vezes 9, 27. Então raiz cúbica de 27, né? Como a r está ao cubo, é raiz cúbica de 27, que é 3. 3 ao cubo, 27. Então 3 é a nossa opção de letra C. Aposto que depois dessa minha piada horrível, você nunca mais vai esquecer que 4/3 de πr ao cubo é o volume da esfera, né? Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer dessa onça morta aí na sua vida. Certo? Então vamos lá, fechar com chave de ouro aqui o nosso simuladinho, galera. Ao organizar os dados de uma instrução, um sargento montou o seguinte sistema linear. Para que esse sistema seja possível e indeterminado, o valor de K deve ser igual a... Galera, muita gente pode tentar fazer até Cramer, né? Mas, cara, ele é 2/2. Cara, o 2/2 é muito simples. Você vai ter duas coisas, tá? A questão toda gira em torno das equações serem múltiplas ou não, ou quase múltiplas. Por exemplo, se eu tiver um sistema, né, um pseudosistema, onde toda equação, né, onde uma outra equação, por exemplo, minha segunda equação, é totalmente múltipla da primeira, você concorda que isso daqui é a mesma coisa? São as mesmas equações? Então, qualquer valor de x e y vai servir, porque é a mesma coisa. Eu só disfarcei, né? Eu multipliquei por 2 para chegar na segunda. Então, esse é um exemplo de sistema possível e indeterminado. Agora, se eu faço a asneira de, por exemplo, x menos y, eu falo que dá 2, aí eu falo que o dobro do x menos o dobro do y estava certinho, aí eu falo que dá 3. Tá errado, não tá? Porque parece que são, né, equações iguais. Se eu dividir por 2, essa daqui, eu digo que o mesmo x menos o mesmo y de cima agora dá 3/2. Como é que uma coisa dá 2 e depois a mesma coisa não dá 2? Então isso aqui é um exemplo de sistema impossível. Então o que a gente fala? Quando o coeficiente do A e do B, né, se a gente escrever como AX mais BY igual a C, né, e eu tiver uma outra equação, A' X, B' Y e C', quando a proporção, quando que é determinado? Quando não há proporção, né, de x e y. Então, quando não há proporção de x e y, né, quando a proporção do A em relação ao A' já é diferente da proporção do B em relação ao B', esse sistema já é possível e determinado. Quando a proporção deles se mantém, é a mesma proporção, aí você pode ter dois caminhos. O caminho em que todo mundo é igual, aquilo que eu falei, é a mesma equação. Então o sistema ele é possível, só que ele é indeterminado. Quando falha, né? Quando falha somente para o C, quando falha essa proporção somente para o C, aí o sistema ele é impossível. Você pode pegar o 2/2 e analisar assim sem fazer Cramer. Então, por exemplo, é fácil perceber que aqui, né, multiplicou por 2. O x vira 2x, o 2y vira 4y, e eu quero que seja indeterminado. Então eu quero o quê? Eu quero... Qual o caminho aqui, ó? Eu quero esse caminho aqui, ó. Eu quero que a proporção se mantenha para todos. Então a proporção se mantendo para todos, se foi vezes 2 no x e no y, vai ter que ser vezes 2 também para o meu c, para o meu termo independente. Então meu k vai ter que ser 7 vezes 2, que vai ser 14. Ou seja, eu quero a mesma equação, não quero equações diferentes. Então, nossa resposta fica sendo a opção
de letra D. Certo, galera? Então, olha aí, ó. E-book de 200 questões para você baixar. O nosso projeto atual aqui, que é o projeto do Questão do Cadete, um simulado por semana até a ESA, esse foi ousado, né? Estamos indo para o simulado 5, aí, os 4 simulados na pasta já. E o nosso GPT de questões, que você cria questão facilmente por IA, para você brincar de fazer questão. Certo, galera? Então é isso. Acompanhe a gente também lá no Instagram, que tem a proposta de uma questão por dia, todo dia aí, se faz chuva, faz sol, se neva, se está no Brasil ou não, está no fuso horário, não está. Tem questão todo dia lá no nosso Instagram, tá bom? Então é isso aí. Vejo vocês agora no nosso simulado 5. Até a próxima. Valeu!